sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Vamos salmodiar ao Senhor com o Salmo 119, versículos 17 a 24. Seja generoso para com o teu servo, para que eu viva e observe a tua palavra. Desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Sou peregrino na terra, não escondas de mim os teus mandamentos. Consumida está a minha alma por desejar incessantemente os teus juízos. Increpaste os soberbos, os malditos, que se desviam dos teus mandamentos. Tira de sobre mim o opróbrio e o desprezo, pois tenho guardado os teus testemunhos. Assentaram-se príncipes e falaram contra mim, mas o teu servo considerou nos teus decretos. Com efeito, os teus testemunhos são o meu prazer, são os meus conselheiros. Aleluia! Graças a Deus. Louvado seja o nosso Deus. Hoje o versículo que nós vamos trabalhar aqui, meditar no Salmo 119, chama a palavra de Deus de, repita, decretos. Em muitos destes 176 versículos do Salmo 119, a palavra de Deus é chamada de decretos, né? Os decretos de Deus. Que em hebraico, decreto em hebraico é roque. Decreto. Decreto é algo que foi baixado do alto para baixo, de cima para baixo. Glória a Deus. Não existe, governo algum de baixo para cima. Todo governo procede de cima para baixo. Esse negócio de governo de baixo para cima, isso é uma ilusão. E as pessoas que assim pensam são enganados pelo pai da mentira, o diabo. De cima para baixo não tem nenhum comando. Todo comando vem de baixo para cima não vem nenhum comando. De cima para baixo é que vem todo o comando. O comando vem do alto. O comando vem de Deus. Em quaisquer que sejam as circunstâncias, procede de Deus, conforme o que Ele decretou na sua palavra. É isso que significa decreto. Decreto tem a ver com a palavra baixar, do alto, de cima para baixo. A palavra de Deus é de cima para baixo, foi decretada no céu, desde toda a eternidade, desde antes da fundação do mundo, para ser aplicada em toda a humanidade. E não existe criatura, como está escrito em Hebreus capítulo 4, versículo 13, não existe criatura e não há homem nenhum que consiga escapar dos decretos de Deus, de tudo que Deus decretou nesta sua santa palavra. Aleluia. Portanto, a palavra de Deus tem esse caráter de decretos. Decretos de Deus. O versículo que nós vamos ver hoje é o versículo 23, cujo título é, diga, superioridade da palavra. É nesse tema que nós vamos tratar. Não vou adiantar nada agora, vamos ler o versículo. Em português, esse versículo hoje está muito bom, tá? Por isso daqui a pouco nós vamos ler, como de costume, como ele está escrito em hebraico, mas não precisa de uma retradução. A tradução que está em português aqui desse versículo está perfeita. Tem alguns detalhes que eu vou explicar, mas a tradução aqui está perfeita. O salmista orou a Deus dizendo assim,
Assentaram-se príncipes e falaram contra mim, mas teu servo considerou nos teus decretos. Repitam. Muito bem. Eu sublinhei ali decretos, né? Porque é assim que a palavra de Deus é chamada nesse versículo. Em hebraico ele está escrito da seguinte forma, que vai aparecer ali agora: Gam yashivu sarim bi nadbaru avdirra yassirra birruqueira. Vamos ler com letras em português. Primeira palavrinha, diga gam. Essa palavra gam em hebraico é também em português, tá? Em português também, né? Em inglês é also, em hebraico gam. Gam. Segunda palavrinha lá em cima ainda, diga yashvu. Yashvu é se assentaram. Se assentaram. E a primeira palavra da segunda linha diga sarim. Sarim é o plural de sar. Sar é príncipe, chefe, governante, autoridade. Tudo isso aí significa em hebraico a palavra sar. E no plural, sarim. Sarim, então, príncipes. Aqui no versículo, em português, colocaram príncipes. Mas poderia ser chefes, poderia ser governantes, poderia ser autoridades. Tá? Bi, aquele bi que está ali, o B e o I, diga bi. Bi é contra mim. Olha, em português grande, né? Contra mim. Em hebraico é bi. Bi contra mim, tá? Então, também se assentaram príncipes contra mim. A última palavra da segunda linha, diga nidbaru. Nidbaru significa que eles falaram. Falaram. Se assentaram para falar contra mim. Esse se assentaram aqui não é simplesmente se assentar numa cadeira qualquer. Esse assentaram-se aqui significa que eles se assentaram na sua posição de autoridade. Ou seja, na sua posição de autoridade. Então aqui está sendo falado de alguém, um servo de Deus, do Senhor, levado à justiça dos homens, e as autoridades ali humanas estão ali assentados em tribunal, levantando contra ele acusações, falando contra ele as acusações, né, que levaram essa pessoa, no caso esse homem de Deus, como réu perante esse tribunal. Então esse versículo aqui está tratando de um julgamento, né, um julgamento num tribunal de justiça. Tá? E a terceira linha, então, a primeira palavra é, diga, avdirra. Avdirra é um homem dizendo para Deus: o teu servo, Senhor, o teu servo, que sou eu, avdirra, o teu servo. Segunda palavrinha ali da terceira linha, diga yassirra. Aqui pode ser considerou no passado ou considera no presente, tá? Na nossa Bíblia aqui, até os tradutores colocaram no passado, considerou, tá? Mas pode ser considerou ou considera, é o verbo considerar. E a última palavra ali, que é bem, tem muita coisa grudada ali junta, por isso ficou, diga, birruqueira. Birruqueira, somando tudo ali é nos teus decretos. Nos teus decretos. Então, também se assentaram príncipes ou autoridades contra mim e falaram, expuseram, né, as acusações contra mim. Mas o teu servo, Senhor, considera não naquilo que eles estão falando, considera nos teus decretos. Considera nos teus decretos.
ok? Eu não coloquei nenhuma retradução, né? Pode voltar para a tradução aí normal que está na Bíblia, porque ela está boa, tá? Então, só repetindo: assentaram-se príncipes e falaram contra mim, mas o teu servo considerou nos teus decretos. Leia mais uma vez. Por que eu dei a este versículo aí o título de superioridade da palavra? Isso que nós temos em nossas mãos, a palavra de Deus, que é bom que sempre nos lembremos deste esclarecimento. A palavra de Deus, ela não é toda a revelação de Deus. A palavra de Deus que nós temos aqui na Bíblia Sagrada, de Gênesis até Apocalipse, ela é meramente o princípio de toda a revelação de Deus. Esse princípio da revelação de Deus, que o próprio Deus, na sua onisciência e sabedoria, julgou, duas palavras, diga: necessário e suficiente, para nós aqui na terra. Para os homens aqui na terra conhecerem a Deus, saberem o que Ele quer, e saberem o que Ele ordena, e obedecer ao que Ele ordena. Toda a revelação de Deus só será aberta para os seus eleitos quando estivermos todos na glória. Por toda a eternidade, Deus estará se revelando a nós, e lá no céu nunca vai acontecer um dia que será o último dia da revelação, porque não tem mais nada a ser revelado. O que Deus tem para revelar a nós é revelação eterna, nunca termina, é conhecimento infindável. Por isso Jesus disse, orando ao Pai, em João 17:3, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, um só Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Portanto, Jesus definiu vida eterna como conhecimento eterno de Deus. E esse conhecimento não é estático. O que é um conhecimento estático? O conhecimento estático é o conhecimento que nós recebemos de todas as ciências naturais. Todas as ciências naturais são conhecimento estático. É por isso que alguém entra numa faculdade, seja lá de que curso for, e estuda tudo sobre aquela ciência. Pode ser medicina, pode ser engenharia, pode ser química, pode ser direito, pode ser biologia, pode ser o que for. Cada uma dessas ciências naturais, elas são estáticas, porque elas têm princípio e fim de dados, de itens, de coisas a ser conhecidas por aqueles que estão estudando essas ciências. Elas são limitadas, elas chegam a um ponto, acabou, pronto. Tudo que você tinha que aprender sobre isso, aprendeu e parou, acabou. É conhecimento estático. As ciências naturais são conhecimento estático. Agora, o conhecimento de Deus é conhecimento dinâmico, que nunca vai chegar a um fim em toda a eternidade. É conhecimento infinito. Deus tem coisas infinitas a nos revelar, mas Ele só vai revelar lá na eternidade, na casa do Pai, aos que lá estiverem, depois que essa história aqui na terra acabar. Para essa história, para essa terra, para essa humanidade
presente no mundo atual, tanto os que já morreram como os que estão vivos hoje, os que ainda viverão até o fim, existirão até o fim. Deus enviou do céu, baixou do céu a sua palavra, que não é toda a revelação, mas apenas o princípio dessa revelação, mas esse princípio é suficiente para nossa salvação e o que Deus julgou necessário revelar aqui para a terra. E é bom que se lembre da seguinte verdade: Deus não vai revelar mais nada para homem nenhum nessa terra. Se aparecer alguém dizendo que recebeu uma nova revelação, pode descartar, porque é mentira, e a própria Escritura nos ensina a considerar essas coisas como anátema, maldição e não bênção. Bênção é a palavra de Deus. Deus não vai revelar mais nada aqui na terra. O que Ele tinha para revelar, Ele revelou e se tornou Sagrada Escritura, Palavra de Deus, Bíblia Sagrada, nos seus 66 livros, 39 do Antigo Testamento, 27 do Novo Testamento. Os filhos de Deus não andam por aí à procura de novas revelações. Os filhos de Deus têm o seu prazer na palavra que já foi revelada e nela medita de dia e de noite, porque ela é suficiente para a sua santificação e salvação. Os filhos de Deus recebem essa palavra e a praticam, colocam em prática na sua vida, obedecem, porque aprenderam do Mestre Jesus que essa é a única maneira de edificar a sua vida sobre a rocha. Porque aqueles que têm contato com a palavra de Deus, ouvem, recebem, leem, mas não praticam, não obedecem, são pessoas insensatas que estão construindo a sua casa espiritual sobre a areia, e vai ser grande a ruína dessas pessoas, porque elas vão para a condenação eterna como qualquer ímpio. Não pense que todo crente vai para o céu, não. A maioria dos crentes vai para o inferno e para o lago de fogo e de enxofre, porque eles são as piores pessoas que existem na face da terra. Porque são pessoas que tiveram contato com a palavra de Deus, e apesar de terem tido contato com essa palavra, a rejeitaram, a desprezaram, não a obedeceram. São piores do que a maioria dos ímpios, que são totalmente ignorantes de Bíblia. E essas serão as piores pessoas no inferno e as piores pessoas no lago de fogo e de enxofre, onde dentro dos seus sofrimentos vão sofrer o sarro que o diabo e os demônios vão tirar da cara deles. Vocês tiveram chance de ir para o céu e vieram para cá, porque receberam a palavra, mas não a obedeceram em suas vidas. Filhos de Deus recebem e obedecem a palavra de Deus. Não questionam a palavra de Deus. Não ficam tentando desvirtuar a palavra de Deus para ela ficar mais fácil de ser obedecida. Obedecer a palavra de Deus, que é caminho de salvação, é porta estreita e caminho apertado. Mateus 7, 13 e 14, Jesus disse: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por essa porta larga. Estreita, porém, é a porta e apertado o caminho para a vida,
e são poucos os que acertam com essa porta estreita. Por isso, a salvação nunca foi para muitos. A salvação é para poucos. A salvação é seletiva. A graça elege. Por isso Paulo escreveu em Romanos capítulo 11, versículo 5, que também agora, no tempo de hoje, sobrevive para o céu um remanescente, segundo a eleição da graça. Esses é que vão para o céu, os que ouvem e praticam, obedecem a palavra de Deus, entendendo que são decretos imburláveis. E quem pensa burlar a palavra de Deus, está chamando sobre si mesmo justa condenação decretada nessa palavra. Glória a Deus. Alguém poderia dizer assim: misericórdia. Sim, a misericórdia já veio. Deus já enviou o seu Filho, e o seu Filho é a verdade. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Por misericórdia, Deus já deu a palavra. Quem obedece a palavra tem salvação. Quem não obedece não vai ter misericórdia nenhuma mais, porque a misericórdia máxima já foi dada em Cristo Jesus. Glória a Deus. É muito importante ter essas coisas bem claras na mente, porque ninguém vai modificar isso. Vão tentar, mas não vão conseguir. Essa é a verdade decretada por Deus. Os decretos de Deus são imutáveis. Não há homem, não há nada na terra, não há espírito, não há anjo, não há autoridade, não existe opinião que modifique, que tenha poder de modificar em nada a palavra de Deus. Por isso, são decretos. Aleluia. Diga: meu Pai decretou. Usando o ditado popular, Deus falou, a água parou. Pronto. Ou obedece ou obedece. Não existe opção para desobedecer. Desobedecer não é uma opção. Desobediência é condenação. Por isso, o Pai procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. E essa adoração é obediência. Verdadeiros adoradores adoram o Pai na obediência. E o modelo excelente de obediência, e portanto o modelo excelente de verdadeiro adorador, é Jesus, que enquanto homem na terra foi em tudo obediente ao Pai até a morte e morte de cruz. Por isso nele nós temos salvação. Para agora, uma vez sendo alvos de tão grande salvação, nos tornemos, como falamos na pregação de ontem, imitadores de Jesus na obediência. Tem muito crente por aí que quer ser imitador de Jesus no poder de milagres. Eu quero fazer milagres igual Jesus fez. Eu quero curar enfermidades igual Jesus curou, mas só para aparecer. Deus sabe muito bem disso. Para ficarem famosos à custa do nome de Jesus. Não, é para obedecer Jesus na obediência. É para ser igual a Jesus, é para imitar Jesus na obediência. Imite Jesus na obediência. Muitos que querem imitar Jesus só no poder, não vão ter salvação. E Jesus disse isso também em Mateus capítulo 7. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome fizemos muitos milagres.
e eu lhes direi explicitamente: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu nunca vos conheci. Essa crentaiada de hoje por aí não buscam obediência, elas querem só o poder de Deus em favor da vida delas, mas elas não obedecem a Deus. Por isso é um povo desviado da palavra, desviados da verdade. Crentes em falsas profecias, em profetas de bajulação, em pregadores hereges, que fazem sucesso até às custas de milagres. Porque acontece com eles o que Paulo escreveu em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, já que não deram crédito à verdade que poderia salvá-los. Está vendo então como Paulo estava com a razão quando escreveu em Romanos capítulo 1, que nenhum homem poderá apresentar nenhuma desculpa diante de Deus. São todos indesculpáveis. Porque os decretos de Deus foram baixados. Quer ir para o céu? Aqui estão os decretos de Deus que te levam lá. Aqui está a palavra de Deus que te leva lá. Fora da palavra não há salvação. Por isso que, como pregamos quarta-feira, ela é a palavra da graça. Amém? Louvado seja o nosso Deus. Muito bem. Essa palavra de Deus, apesar de ser apenas o princípio de toda a revelação de Deus, ela é a carta magna, a constituição nacional da única nação que vai durar para sempre na presença de Deus, cujo nome dessa nação é, repita depois de mim, Reino de Deus. A Bíblia é a constituição nacional do Reino de Deus. E o título de superioridade da palavra é porque essa constituição nacional do Reino de Deus, essa carta magna do Reino de Deus, a Bíblia Sagrada, está posicionada acima de todas as constituições nacionais de qualquer nação desta terra, inclusive da Constituição brasileira. A Bíblia está acima. Ela não está ao lado da Constituição, ela está acima da Constituição. Ela não está abaixo da Constituição, não, ela está acima da Constituição. Tudo aquilo que as constituições nacionais, legislarem para o povo de suas nações, em desconformidade com a Bíblia, filhos de Deus não têm obrigação espiritual de obedecer. E eles podem dizer: convém obedecer a Deus antes que aos homens. Aleluia. E é por essa razão que muitas vezes homens de Deus são levados a tribunais pagãos para prestar contas de suas ações, porque eles não obedeceram a certas leis constitucionais de suas nações na terra, porque essas leis estavam em desconformidade com a palavra de Deus, e como homens de Deus, eles obedeceram antes à constituição do reino de Deus do que a constituição da nação da terra onde eles estavam. Porque entenderam que a constituição do reino de Deus é superior à constituição
da nação em que ele vive nessa terra. E é por isso que o salmista diz: olha, esses príncipes me levaram no tribunal, se assentaram em tribunal, me colocaram no banco dos réus e estão falando contra mim. Mas eu estou aqui no banco dos réus, recebendo todas essas acusações, mas não estou levando em consideração as leis constitucionais pelas quais eles estão me julgando. Eu estou levando em consideração a tua palavra. Eu considero a tua palavra. O que eu considero minha Constituição não é a Constituição brasileira. O que eu considero minha Constituição é a Bíblia Sagrada. A Constituição brasileira, a Constituição americana, a Constituição mexicana, a Constituição japonesa, a Constituição israelense, a Constituição das nações não são compostas de palavras de vida eterna e não tem salvação nenhuma nelas. Mas na palavra de Deus está a minha salvação, a sua salvação, a nossa salvação. Filhos de Deus obedecem à palavra de Deus. Aleluia. E todos esses filhos de Deus obedientes acabam sendo levados na justiça, porque estarão sendo acusados de agirem contra as constituições nacionais que legislaram em desconformidade com a Bíblia, em desconformidade com a palavra de Deus. Isso aconteceu com todas as pessoas de Deus antes de Cristo, isso aconteceu com Cristo, isso aconteceu com todas as pessoas de Deus depois de Cristo. Essa é uma realidade constante no mundo. Agora, muito cuidado, tá? A palavra de Deus está colocando aqui um exemplo de um homem que é verdadeiramente um homem de Deus, que está sendo perseguido por obedecer verdadeiramente à palavra de Deus, tá? E por isso, obedecer à palavra de Deus em detrimento a certas leis constitucionais de sua nação, que eram leis contrárias à palavra santa de Deus. Não vai chamar de perseguição cristã ou de perseguição espiritual certos falsos pastores, certos falsos evangélicos, que eles mesmos agiram em desconformidade com a palavra de Deus e por isso vão presos. Isso não é perseguição por causa de Cristo, não. É perseguição por causa da burrice deles, da ignorância deles, da soberba deles, do orgulho deles, do pecado deles. Não são mártires, testemunhas de Cristo Jesus. Estão sendo presos justamente porque são parte dessas bandalheiras que estão por aí. E filhos de Deus não agem como essas pessoas agiram. Bem claro? Bem claro, irmãos? Aqui está falando de pessoas que verdadeiramente são levadas a tribunais pagãos, perseguidos pelo Estado, mas porque são em obediência ao Senhor. E não em rebeliões, não em rebeldias, não desobedecendo a palavra de Deus, como está escrito no livro de Provérbios, que ordena a não se unir a revoltosos. Se uniu a revoltosos, você se afastou de Jesus. Jesus não se une a revoltosos. Por quê? Ele disse por quê? O meu reino não é deste mundo. Aleluia. A palavra que nós seguimos, a palavra que nós cremos, a palavra com a qual nos alimentamos,
a palavra que forma a mente de Cristo em nós, a palavra que renova a nossa mente, a palavra que nos santifica, é a essa palavra que devemos total, incondicional, inquestionável obediência. Aleluia. É essa palavra que nós temos que levar em consideração. É essa palavra que nós levamos em consideração. Então, por exemplo, dentro da Constituição Nacional Brasileira, aquilo que é legislado dentro dessa Constituição e que não vai contra a palavra de Deus, são legislações que nós devemos considerar justas e obedecê-las, porque elas não vão contra a palavra de Deus, elas vão em conformidade com a palavra de Deus. Aleluia. Então é justo obedecer às leis de uma nação, às leis que não tentam se sobrepujar à palavra, que não tentam ir contra a palavra, mas que estão de acordo com a palavra de Deus, porque são leis justas e, portanto, leis que vão, sendo obedecidas, vão redundar num bom convívio social, numa segurança social, numa paz social no meio da humanidade. Muito bem, isso deve ser obedecido, tá? Isso deve ser obedecido. Agora, quando essa mesma Constituição Nacional ordena, legisla, cria leis contra a santidade de Deus e a sua palavra, opa, pera lá, isso aí eu não vou obedecer. Eu sou filho de Deus e como filho de Deus, isso aí eu não tenho que obedecer, porque convém obedecer a Deus antes que aos homens. Então, quando a Constituição Nacional legisla contra a palavra de Deus, nós levamos em consideração a palavra de Deus, consideramos a palavra de Deus, e não o que a Constituição legisla. Outra razão da superioridade da Bíblia Sagrada, como constituição, carta magna do reino de Deus, superior a todas as constituições terrenas, todas as constituições das nações da terra, na terra. Todas as constituições são falhas. A palavra de Deus é infalível. A palavra de Deus é infalível. Uma das doutrinas bíblicas é a doutrina da infalibilidade bíblica. A doutrina da infalibilidade bíblica. A palavra de Deus é infalível, ela não falha nunca. Tudo o que nela foi decretado por Deus, tudo se cumpre à risca. Dentro da forma como Deus administra tudo, inclusive os tempos e gerações sobre a face da terra. A palavra de Deus é infalível. Dois textos importantes sobre a infalibilidade da Bíblia. Hebreus 4:12, que começa dizendo que a palavra de Deus é viva e o quê? Eficaz. Sabe o que é eficácia? Eficácia significa ausência total de falha. Isso é uma coisa eficaz. O que é eficaz?
é algo que não tem falha nenhuma, não tem defeito nenhum, funciona de maneira radicalmente perfeita, cumpre plenamente o seu propósito. Assim é a palavra de Deus, por isso ela é infalível. As constituições nacionais, nenhuma é assim. Nenhuma é desse jeito. A palavra é eficaz, ela é infalível. Outro texto é de Isaías 55. Isaías 55, onde está escrito: a palavra, assim como Deus fala assim, né? Assim como a chuva e a neve caem sobre a terra e não voltam sem antes produzir na terra o seu fruto, assim a palavra que sai da minha boca não voltará vazia, ela cumprirá todo o propósito pelo qual ela foi anunciada. A palavra de Deus é infalível. As constituições nacionais são falhas, são falíveis. Apesar de terem coisas boas, né? Não estou aqui detonando com as constituições nacionais. As constituições nacionais têm coisas boas. Quais são as coisas boas? As coisas que existem em prol da boa organização da sociedade e que não se levantam contra a santidade de Deus e sua palavra. São as coisas boas das constituições. Mas mesmo contendo coisas boas, essas constituições são falhas. Essas constituições são falíveis. Enquanto que a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus é infalível. Eu gosto de dizer isso porque isso é um tapa na cara de Satanás. A palavra de Deus é infalível. A palavra de Deus é viva e eficaz. Terceiro ponto: a superioridade da palavra de Deus sobre todas as constituições nacionais de todas as nações da terra. Todas as nações da terra, com as suas constituições, estão todas se encaminhando no mesmo curso deste mundo para a sua derrocada e destruição final, que vai acontecer no fim dos 7 anos da grande tribulação, na guerra do Armagedon, no juízo de fogo que virá sobre todas as nações da terra. O primeiro juízo foi de água. O primeiro juízo destruidor das nações foi o dilúvio, na época de Noé. E o outro juízo que está profetizado é de fogo, e o seu cumprimento é no final dos 7 anos da grande tribulação. O apóstolo Pedro foi o profeta de Deus falando acerca disso. Você pode abrir aí na sua Bíblia, como eu estou fazendo aqui, em 2 Pedro capítulo 3. 2 Pedro capítulo 3. Tá? 2 Pedro capítulo 3. Pedro começa falando, já que você está com a sua Bíblia aberta aí, acompanhe comigo desde o versículo 4. Tem uma coisa interessante aqui no versículo 4, né? Que eu já ouvi muita gente falando por aí em desprezo à palavra de Deus, né? Eu já fui pregar o evangelho para certas pessoas que disseram assim: ah, que nada. Desde que eu sou criança, eu escuto vocês dizendo que Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus não volta coisa nenhuma, continua tudo acontecendo, não é verdade não. Pedro falou sobre isso aqui, ó, no versículo 4, e dizendo, ímpios dizendo isso aqui, ó: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Cadê a promessa da vinda? Vai voltar coisa nenhuma, não vai ter nada disso não. O mundo diz isso. Pedro está falando aqui, ó, que já na época dele já diziam isso.
Por que que dizem isso? Versículo 5. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra, versículo 6, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água, o dilúvio na época de Noé. E agora no tempo de hoje, no tempo final, versículo 7, leiam comigo. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Esse dia do juízo do fogo vai queimar todas as nações da terra. Nesse dia, o Brasil será queimado. E junto com todas as nações da terra, serão queimadas as suas constituições falíveis. Por isso Jesus disse, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Todas as constituições nacionais acabarão, passarão, serão lançadas no interdito, serão totalmente canceladas, para que a única constituição eterna, a constituição do reino de Deus, a palavra de Deus permaneça. E para isso, Deus vai dar, depois da grande tribulação, uma amostra do que é o mundo governado só pela palavra de Deus nos 1000 anos do reino de Cristo sobre a terra, depois da grande tribulação. Aleluia. A palavra de Deus é superior. Ela é a nossa carta magna. Por quê? Porque nós não temos mais aqui na terra uma pátria. A nossa pátria está nos céus. Abra agora aí pertinho de 2 Pedro, Hebreus 11. Hebreus 11. Glória a Deus. No versículo 9, está falando de Abraão. No versículo 9, está falando de Abraão, que pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. O versículo 10 diz, por quê? Leia comigo 10. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. A cidade que Abraão aguardava é lá no céu, a Nova Jerusalém. E os que vivem pela fé, Hebreus 11 fala de todos aqueles que vivem pela fé. Eles vivem dessa forma na terra, como está escrito aqui no versículo 13. Veja o versículo 13, ó. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Por quê? O porquê está no versículo 14. Leiam comigo. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. Até o 16. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus,
porquanto lhes preparou uma cidade. A Nova Jerusalém, a casa do Pai, que Jesus disse em João 14: credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, eu vou preparar-vos um lugar, e depois que eu tiver ido e preparado o lugar, voltarei e tomar-vos-ei comigo, para que onde eu esteja, estejais também vós. Essa é a nossa pátria. Portanto, vai agora para Colossenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3, versículos 20 e 21. Filipenses 3, versículos 20 e 21. Leiamos juntos? Pois a nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Aleluia. Glória a Deus. Mas tem gente, são dois tipos de pessoas, tá? Muitos chamados, poucos escolhidos. Poucos escolhidos são comparados à águia, que voam alto. Muitos chamados são comparados à galinha, que apesar de ter asa, são pesados demais para voar, soltam muita pena, cacarejam demais, mas vivem com o bico na terra. Sabe como eles são comparados? Os 3 versículos anteriores. Filipenses 3, do 17 ao 19. Leiamos juntos. Irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Preocupados com coisas terrenas. E agora preocupados até com a nação terrena. Aí temos que defender a nossa nação, a nossa pátria. Preocupados com coisas terrenas. Agora sim, Colossenses 3, 1 e 2, juntos. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá de Brasília. Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. E por quê? Porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, 4, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Estão vendo, irmãos? Essa é a nossa Constituição. Essa é a nossa carta magna. A carta magna da nossa pátria, o reino de Deus. Aqui na terra,
somos peregrinos, estrangeiros, e também somos, como Paulo disse em 2 Coríntios capítulo 5, versículos 20 e 21, embaixadores em nome de Cristo. Aqui na terra, nós, por estarmos no Brasil, não somos pregadores da Constituição brasileira. Por estarmos no Brasil ou em qualquer lugar que estejamos, somos pregadores da nossa Constituição. Ide por todo mundo, ou indo por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Não é pregar política, não é pregar partido, não é pregar candidato, não é pregar coisas do mundo. Isso são as constituições nacionais que fazem. Nossa Constituição é pregar a palavra de Deus, indiscriminadamente, a todas as pessoas, quer gostem ou não, quer creiam ou não, quer se convertam ou não. A nossa obrigação não muda, a nossa missão não muda: anunciar o Evangelho, a palavra de Deus, porque esse Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quando Paulo disse isso, ele disse: não me envergonho do Evangelho. Ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1,16. Aleluia. Por isso que nós entendemos pela palavra que neste mundo, por causa dessa palavra, seremos odiados de todos os homens. Jesus prometeu isso para nós, tá? Uma das promessas de Jesus para você é essa, tá? Ele sempre cumpre suas promessas, tá? Uma das promessas de Jesus para você é essa. Você não vai achar na caixinha de promessa essa. Mas ele prometeu que nós seremos odiados de todo mundo por causa dele, por causa da sua palavra. É promessa de Jesus. E por causa desse ódio, poderemos até ser levados à justiça desse mundo. Mas como disse o salmista, ainda que príncipes se assentem para falar contra mim em um tribunal, eu vou considerar somente na tua palavra. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso.